sistema genital masculino, certo? Na verdade, é uma revisão, né? É uma revisão, porque a gente viu isso em concepção, né? Mas, teoricamente, a gente viu quase que um ano atrás, né? Então, por isso que é bom a gente revisar, tá? Vamos fazer uma revisão do aparelho reprodutor masculino, da histologia do aparelho reprodutor masculino. Anatomicamente, vocês lembram que tem as estruturas homólogas, né? Nós temos o gene lá que vai fazer a diferenciação, né? O papel do gene no controle do desenvolvimento masculino, tá? Então, a anatomia, quem vai ver com vocês é o Ivan. Isso aqui é só para contextualizar, tá? O que para nós tem, nós vamos ver? Nós vamos ver o testículo, epidídimo, deferente e próstata, tá? Sistema urinário é aquilo que a gente falou na outra aula. Rins, ureter, bexiga, uretra, as diferenças entre homem e mulher são anatômicas. Histológica não tem diferença. O rim é igual, a bexiga é igual, o epitélio da uretra, são tudo igual. Então, o que vai diferenciar é a anatomia, tá? Então, o que nós vamos ver aqui? Vai ser testículo, deferente, testículo, epidídimo, deferente e próstata. Sempre lembrar, gente, é interessante isso aqui. O testículo, né? Ele vai ser um conjunto de túbulos, que a gente vai chamar de túbulo seminífero, certo? Então, muitos túbulos, tá? Nós temos uma cápsula de tecido conjuntivo, essa cápsula, ela entra um pouquinho para dentro do órgão, formando esses pequenos lobos, tá? Mas ele é um conjunto de túbulos, que a gente vai chamar de túbulos seminíferos. Esses túbulos seminíferos, tá? Aqui é um esquema do túbulo seminífero. Por quê? Histologicamente, quando a gente vai ver a lâmina, se vocês lembram do concepção, a gente não consegue enxergar todas essas células na histologia. Fica meio... Tem algumas células que a gente tem dificuldade de enxergar na histologia. Então, a gente usa um esquema, tá? Para a gente visualizar bem. Então, aqui no esquema, um túbulo seminífero, ele é revestido internamente por um epitélio, entre aspas, que a gente chama de epitélio germinativo. O que ele tem de epitélio? Ele tem a lâmina basal, como todo epitélio tem uma lâmina basal. E aqui você tem as células. Só que essas células aqui, na verdade, não são células epiteliais, são células germinativas. Por isso que o nome é entre aspas, epitélio, entre aspas, germinativo. Né? Reveste internamente o túbulo seminífero. Então, a gente tem a lâmina basal, onde ficam dispostas as células germinativas. Se vocês lembram da gametogênese, nós temos espermatogônia, aí tem primária, secundária, espermatócito primário, secundário, espermátide e depois o espermatozoide. Daqui, mais próximo da membrana basal são as espermatogônias, são as células mais imaturas. Aí, o que está acontecendo aqui, citologicamente, de espermatogônia para espermatócito para espermátide? Está diminuindo o tamanho do núcleo e o tamanho da célula.
certo? Se você vê o tamanho da espermatogônia e você vê o tamanho do espermatozoide, existe uma redução do volume da célula muito grande, certo? Essas células aqui, como elas são germinativas, essas células são haploides, não são diploides, elas têm metade do número de cromossomos, certo? Tá, então aqui você tem a gametogênese. Essas camadas de células são as etapas da gametogênese. As células mais próximas da membrana basal, elas vão ter um núcleo mais corado, um núcleo maior, uma cromatina mais roxa, mais corada. Os espermatócitos, que estão no meio aqui do epitélio, eles vão ter um núcleo menor e mais claro. Então, o núcleo vai diminuindo, tá? Agora, nós temos essas células aqui germinativas, elas precisam de sustentação espacial e de manutenção, porque essas células estão todas soltinhas, olha, elas estão todas soltas, essas células, certo? Então, elas precisam de uma sustentação espacial. Quem vai fazer essa sustentação espacial e essa manutenção dessas células é a célula de Sertoli. Observa que o núcleo da célula de Sertoli está aqui, e todo esse roxinho é citoplasma das células de Sertoli. Então, aqui você vê células germinativas, um núcleo de Sertoli, ou o núcleo da célula, o citoplasma da célula de Sertoli, como ela vai envolvendo todas as células germinativas. Então, ela faz uma sustentação espacial dessas células. Outra função da célula de Sertoli é a manutenção dessas células germinativas, na parte de nutrição, de oxigênio, tudo isso. Quem vai fazer a manutenção dessas células germinativas é a célula de Sertoli, né? Uma outra função é fazer a fagocitose dos restos celulares, porque se está diminuindo o tamanho da célula, vai ter restos de citoplasma aí. Então, a célula de Sertoli fagocita esses restos de citoplasma. E ela tem uma função muito importante, a célula de Sertoli. Você vê que nós temos a membrana basal aqui, aí nós temos um tecido conjuntivo com fibroblastos, tal, e nós temos vasos nesse tecido conjuntivo, certo? Nós temos vasos. Agora, essa célula germinativa aqui, ela é haploide. Então, se essa célula germinativa entrar em contato com este sangue que está circulando neste capilar, vai dar um tilt, vai dar um triprocó aqui. Por quê? O sistema imunológico não vai reconhecer essa célula como própria. Ela tem metade dos cromossomos. Então, essa célula germinativa aqui, ela não pode entrar em contato com o sangue, para não ser atacada pelo sistema imunológico. Então, a célula de Sertoli, olha como o citoplasma dela envolve as outras células. A célula de Sertoli, ela serve como uma proteção da célula germinativa. Ela forma uma barreira entre a célula germinativa e o sangue. Certo? Então, todo mundo conhece a velha história da cachumba. Por exemplo, se você tem uma orquiepididimite ou uma inflamação do testículo por vírus da cachumba, você vai desenvolver mais tarde infertilidade.
o indivíduo vai ficar com espermograma quase zero. Por quê? Se tem um processo inflamatório, geralmente tem áreas de necrose e de hemorragia. Entre em contato a célula germinativa com o sistema imunológico, esse indivíduo faz uma doença autoimune, certo? O sistema imunológico dele ataca as células germinativas. Aí ele vai ter lá problemas de infertilidade. Isso acontece por orquites de qualquer etiologia. A gente cita cachumba porque é a que mais chama atenção, né, no nosso imaginário coletivo, né? Cuidado com esse menino que está com cachumba, ele não pode fazer, não pode brincar, ele tem que ficar em repouso absoluto, senão a cachumba desce para o saco. Isso que a avó sempre fala, né? É a orquite por cachumbo, né? Que depois pode levar a uma infertilidade. Mas também tem a ver com traumas, né? O indivíduo está jogando futebol, leva uma bolada no testículo, o testículo rompe alguns capilares, forma áreas de hemorragia, ele pode evoluir com essa doença autoimune, certo? Então, nós temos as espermatogônias e temos a célula de Sertoli, que está no meio aqui do epitélio germinativo, tá? Entre as células germinativas. E ela é super multimídia, tá? Nós temos agora aqui no tecido conjuntivo, entre os túbulos, então a gente chama de tecido conjuntivo intersticial, ou seja, entre os túbulos, você tem tecido conjuntivo, capilares, e você tem aquela célulazinha chamada célula de Leydig ou célula intersticial. Por quê? O nome já está dizendo, ela está no interstício. Ela está fora do túbulo, tá? Esta célula intersticial que é a produtora de testosterona, certo? Nós temos mais uma celulinha que não aparece aqui no esquema, tá? Mas nós temos uma celulinha aqui, olha, bem próxima da lâmina basal, que a gente chama de célula mioide. É difícil a gente enxergar a célula mioide, olha, porque ela parece um fibroblasto, ela é bem pavimentosinha, bem achatadinha. Só que o fibroblasto, como que a gente diferencia? O fibroblasto está aqui, no interstício. A célula mioide está aqui, grudadinha no túbulo, tá? Essa célula mioide, ela... O nome já está dizendo, músculo. Oide parece com músculo, mas não é. Então, ela é uma célula epitelial, mas ela tem alguma quantidade de actinomiosina, que faz com que essa célula epitelial contraia. E quando ela faz a contração, ela está envolvendo todo o túbulo. Quando ela faz a contração, ela faz a expulsão do espermatozoide que está aqui na luz desse túbulo. Então, como que o espermatozoide sai do testículo? Através da contração da célula mioide, que é uma célula epitelial que está envolvendo todo o túbulo, mas ela é uma célula epitelial, mas ela tem actinomiosina. Então, ela vai fazer a contração. Ela vai fazer como se ela ordenhasse esse túbulo seminífero expulsando o espermatozoide. Até aqui foi? Alguém me perguntou? Oi, pode perguntar. Na hora que a senhora comentou de
impedir o contato das células germinativas com o sangue, isso era da função do citoplasma da célula Sertoli? Da célula de Sertoli. O citoplasma da célula de Sertoli, você vê, olha, vamos ver se aqui tem alguma célula de Sertoli, ó. Extensões citoplasmáticas da célula de Sertoli. Então, na histologia, se a gente olhar aqui, fica difícil a gente identificar. Olha aqui, núcleo da célula de Sertoli. É bem difícil, não é fácil. Por isso que a gente vai identificar no esquema, tá? Mas o citoplasma dela vai longe, olha. Ó, todo esse roxinho aqui é citoplasma da célula de Sertoli. Tudo isso, extensão do citoplasma. Percebe que o citoplasma vai envolvendo as outras células? Percebe? Que ele vai envolvendo, olha, aqui, entre essa aqui e essa, tem um pouquinho de citoplasma, aqui também tem outro pouquinho de citoplasma. Percebe que o citoplasma, ele envolve todas as células, que é para, tipo assim, cobrir essa célula e esconder essa célula do sistema imune. Então, ela faz uma barreira, né? Porque o linfócito, ele está aqui, olha. Ele está dentro do capilar, certo? Se ele continuar dentro do capilar e essa célula aqui germinativa envolvida por essa célula de Sertoli, o linfócito não vai ter nunca contato com o sistema com a célula germinativa. Se você lembrar do mecanismo de agressão e defesa, a gente considera as espermatogônias, esses espermatócitos, como antígenos sequestrados. Esse é o nome deles. Por quê? É uma célula própria, porém, ela não passa por aquele processo de tolerância, que todas as nossas células passam por um processo de tolerância, ou seja, o nosso sistema imunológico tolera as nossas células, certo? Agora, a espermatogônia nunca passou por esse processo de tolerância, mesmo porque ela tem metade dos cromossomos, ela tem geneticamente ela é diferente, ela é haploide. Então, se ela tiver contato com a corrente sanguínea, o linfócito T vai reconhecer como invasora e vai atacar. E vai fazer a imunidade celular. O linfócito T, pum, ataca essa célula. Por quê? Porque ela é diferente do resto das nossas células. Todas nossas células somáticas são diploides. Essa célula aqui é haploide. Ela tem metade só dos cromossomos. Certinho? Agora, se a gente for ver assim, na histologia, olha, é bem difícil, tá? E principalmente nas nossas lâminas, que não são tão boas, é mais difícil ainda de você identificar a célula de Sertoli aqui no meio. Tem que ser no esquema. Agora, aqui você percebe que a espermatogônia, ela é mais corada e o espermatócito é mais clarinho o núcleo, né? E o espermatozoide está aqui. A célula mioide, na nossa lâmina, às vezes dá para a gente ver, sim, porque ela fica um risquinho bem na bordinha do túbulo, tá? Ela fica uns risquinhos na bordinha do túbulo, dá para ver. Agora, o que dá para ver bem na nossa lâmina também? As células de Leydig. Essa é fácil de ver. Por quê? Porque ela está fora do túbulo. Ela está entre um túbulo e outro. Então, essa é tranquilamente fácil de ver. Por quê? Porque ela está fora do túbulo. Ela está no tecido conjuntivo intersticial. E, geralmente, muito próximas de um vaso capilar. Porque essa célula de Leydig, ela vai produzir testosterona sob a ordem do LH.
O LH é produzido lá na hipófise. Ele é produzido na hipófise e circula no sangue. Quando chega aqui no testículo, ele manda a célula de Leydig produzir testosterona. Então, a célula de Leydig, ela tem que estar próxima do capilar para poder receber a ordem que é o LH. Então, ela está fora do túbulo. Então, é bem tranquilo de ver, tá? Agora, espermatogônia, espermatócitos e espermátide, a gente vai, assim, por aquele método não morfológico, né? O que está mais próximo da lâmina basal é a espermatogônia. O que está no meio do epitélio é o espermatócito. O espermatócito tem um núcleo um pouco mais claro que as espermatogônias, mas às vezes não é tão fácil assim. A lâmina tem que estar bem corada para a gente ver, tá? Nós temos uma lâmina, não sei se vocês lembram de concepção, temos várias lâminas de testículos. Tem umas lâminas que dá bem para ver a diferença das espermatogônias para os espermatócitos, tá? Até aqui foi? Professora, Oi, fala, amada. como que é feito o revestimento externo desse túbulo? Não, o revestimento não tem revestimento externo, ele tem lâmina basal. Ó, ele tem lâmina basal e aqui entre um túbulo e outro, ele tem um tecido conjuntivo. Só que o tecido conjuntivo aqui entre um túbulo e outro é muito, mas muito, muito frouxo. Quase nada de colágeno. Por isso que na lâmina ele aparece mais branco do que róseo, porque ele tem muito pouco colágeno. Agora, envolvendo todos os túbulos, a gente tem a capa de tecido conjuntivo, que são as túnicas, a albugínea, tá? Então, envolvendo todos os túbulos, a gente tem tecido conjuntivo denso, que está envolvendo tudo. Mas aqui, olha, cada túbulo, ele não tem um revestimento externo. Ele tem a lâmina basal e tem o tecido conjuntivo frouxo entre os túbulos. Certo? Consegui responder? Sim, prof, obrigada. Joia. Marcinha, Mas pode falar. durante o processo de envelhecimento, ocorre algum declínio dessas células germinativas? Acontece. Assim, eu vou contar Quando eu comecei a fazer patologia, a gente via as peças e tal, e aí a gente tem uma certa necessidade de dar diagnóstico, né? Você colocar normal, nossa, né? Você é patologista, está recebendo uma peça, você quer dar diagnóstico, né? No começo, né? Então, eu recebia os testículos, assim, lá no AC Camargo, depois a gente vai até falar. Câncer de próstata, eles retiravam os testículos, faziam a castração, retiravam os testículos, né? E aí mandava para a histologia. Então, o testículo era normal, só que com menor quantidade de células germinativas, tá? E aí dava o diagnóstico de atrofia, né? Falava assim, é atrofia de testículo. Aí o senhor, um patologista já bem idoso, falou para mim, não faz isso com o velhinho, coitado, porque falar que está com atrofia é ruim, né? Então, é compatível com a idade, não é uma atrofia, é compatível com a idade. Você tem uma diminuição, sim, tá? Mas isso é com bastante idade, tá? Tanto é que indivíduos com 60 anos têm filhos numa boa. Ele mantém a gametogênese. Mesmo com a idade, ele mantém a gametogênese. Só que vai ter um testículo com uma quantidade de camadas menor. Isso pode acontecer sim, tá?
Aí, depois dessa que o patologista falou para mim, eu não dei mais atrofia. Eu colocava compatível com a idade, compatível com a idade, tá? Mas tem sim uma diminuição. Respondi? Respondeu sim. E aí a qualidade, consequentemente, vai diminuir também, né? Por isso que os idosos, quando têm filhos, os filhos podem apresentar mais algum tipo de patologia a mais, né? Na verdade, assim, a qualidade do espermatozoide até que não tem tanta, assim, você pode ter mutações cromossômicas, mas é mais comum no óvulo, o óvulo idoso, tá? A mulher idosa, ela tem mais chances de ter, como que a gente fala? Filhos, vamos dizer assim, como que eu vou falar para você? Desculpe. A incidência aumentada, vamos dizer assim, de alterações, crianças com alterações cromossômicas, está mais relacionadas com a idade da mãe do que com a idade do pai. Deu para entender? Deu sim, Marcinha, obrigado. É claro que pode ter sim, mutações e tal, mas na prática a gente vê mais malformações em mulheres idosas, primíparas, né? Idosas do que em homens idosos, tá? E ele pode ter filho, sim, normalmente, tá? Pode ter filho normalmente. Talvez possa ter uma certa dificuldade de engravidar, mas não é muito relevante, não. Só quando tiver muito, muito, muito idoso, lá a partir de 70, 75 anos, tá? 60 anos, o indivíduo tem filhos numa boa, tá? Até que foi? Tá. Sim, mas daí, professora, só perguntando uma coisa, só que eu não ouvi direito. A atrofia que acontece no idoso, no testículo, é aonde? É nos túbulos, Ah, tá. a camada, essa camada, cadê? Esse número de camadas aqui, o número de células vai ser diminuído. Se você fizer um espermograma de um indivíduo idoso, ele vai ter menor número de espermatozoide. A produção diminui. A qualidade não é uma coisa muito relevante, como a gente falou, né? Mas a quantidade pode diminuir, sim. E a gente tem uma certa diminuição dessas camadas aqui, de número de células aqui, né? E aí como eu estava falando, quando eu estava começando a fazer patologia, aí eu queria dar diagnóstico, então eu dava diagnóstico de atrofia. Mas aí esse patologista me alertou, não dá para considerar uma atrofia, porque não é patológico, é uma coisa fisiológica do envelhecimento, certo? Uhum. Entendi, obrigado, professora. Aí nós temos os túbulos, aí as células mioides vão lá, contraem, expulsam os espermatozoides vêm através desses túbulos retos aqui e confluem no epidídimo. O epidídimo é bem isso aqui mesmo, ele é um tubo único, o epidídimo, mas ele vai fazendo esses contorninhos, assim, ele vai, volta, vai, volta, vai, volta, tá? Ele vai se retorcendo todo, certo? Então, quando você faz um corte histológico aqui, olha, ele vai aparecer como múltiplos túbulos também, tá? Como múltiplos túbulos, mas na verdade ele é um só. É que como ele foi, voltou, foi, voltou, foi, voltou, quando você corta aqui, na lâmina vai aparecer vários túbulos, certo? Agora, o epitélio de revestimento do epidídimo já é um epitélio especial, tá?
nós temos duas células, tá? Nós temos a célula basal e a célula principal. O nome já está dizendo. Principal é a célula que vai realmente exercer a função do epidídimo, né? O epidídimo não é só um local de armazenamento de espermatozoide. No epidídimo acontece toda a capacitação desse espermatozoide, tá? Então, não é só armazenamento. Então, essa célula principal, ela é uma célula colunar, olha o núcleo como ele é ovalado aqui, olha, e como o citoplasma é alto em forma de torre. Então, uma célula colunar ou cilíndrica. E qual que é a característica principal? Estereocílios. Esses estereocílios são cílios bem longos. Se você lembra do epitélio brônquico respiratório, é uma célula colunar com cílios, né? É semelhante, só que são cílios bem mais longos, por isso que eles chamam de estereocílios. E nós temos a célula basal, que ela tem um núcleo redondinho, ela é menorzinha, fica aqui junto da lâmina basal, tá? E essa célula basal, ela repõe, como a gente viu em proliferação, essa célula aqui, se ela descamar, se essa célula morrer, quem vai reproduzir é essa célula basal aqui, tá? Então, ela repõe esse epitélio, porque essa célula aqui, ela pode descamar, normalmente, tá? Cadê? Então, aqui nós temos as células colunares, principal, com o núcleo bem ovalado, tá? Estereocílios, que é essas franjinhas aqui, e a célula basal aqui embaixo, que vai só repor as células, tá? Embaixo da célula da lâmina basal, nós vamos ter tecido conjuntivo e vamos ter camada muscular, tá? O deferente já é o mais diferente deles. Por quê? Como o diferente, anatomicamente, ó, ele sobe como um canal único, como um tubo único, ó. Quando eu faço corte histológico, vai aparecer só um túbulo na lâmina, certo? Vai aparecer só um tubo, certo? Aí, o que o ducto deferente tem? Ele é só um tubo, o epitélio de revestimento é muito semelhante ao do epidídimo, só com bem menor número de estereocílios, tá? E o que chama atenção no epidídimo? As camadas musculares. Ó, uma camada muscular, outra camada muscular, tá? Camadas musculares exuberantes, tá? Lógico, esse epidídimo, ele vai ter que impulsionar este espermatozoide daqui de baixo, antigravidade, ele vai ter que impulsionar através de... Oi? Pode falar. Desculpa interromper a senhora. A senhora é epidídimo ou deferente? Esse desculpa. Das camadas. Esse aqui deferente. Tá, aí o que tem muitas camadas musculares é o canal deferente. É o canal deferente. Tá, obrigada. Porque, olha aqui, ele vai ter que pegar o espermatozoide que está aqui e impulsionar, olha o trajeto do deferente. Olha o trajeto do deferente. Então, ele tem que impulsionar o espermatozoide por todo esse caminho aqui, olha. Então, contra a lei da gravidade. Então, ele precisa ter uma musculatura muito forte,
certo? Ele precisa ter uma musculatura muito forte, exuberante, várias camadas de camada muscular, para poder ele impulsionar o espermatozoide por todo esse caminho aqui, depois vai entrar aqui na próstata, e aí seguir para cá, tá? Então, por isso que o deferente é histologicamente o mais diferente de todos, porque ele vai ter um túbulo só, e a musculatura muito exuberante. Você vê que tem duas camadas aqui, olha, tá? A nossa lâmina tem mais uma camadinha aqui, tá? Então, se você tem dupla camada de músculo, e ela é bem grossa, olha aqui, olha, pro tamanho dele, né? Muito espessa essa camada muscular para o tamanho do deferente, certo? Então, isso aqui é legal. Tudo bem? Sim. Tudo. Joia. Como que eu saio daqui? Tá. Aí, nós temos uma figurinha muito importante, que é a próstata. Certo? Que é a próstata. Deixa eu ver aqui. A próstata, vocês vão ver na anatomia, né? Ela é do tamanho de uma noz mesmo, tá? Em formato de noz também, tá? É uma glândula, né? Uma glândula importante para o homem, tá? É muito importante na ejaculação, tá? É o líquido prostático que vai formar o sêmen, né? E vocês vão estudar na anatomia toda essa relação, tá? Com o reto, né? Essa relação aqui, o reto posterior à próstata, é muito importante para o exame da próstata, né? Como que você faz o exame da próstata? Através de um toque retal, e é por causa dessa relação íntima aqui entre a próstata e o reto, certo? Aí, ela tem áreas, tá? Ela tem áreas, tá? Ela tem uma área de transição aqui, que é por onde passa a uretra. Então, essa área de transição é a área aqui mais próxima do centro da próstata, por onde está passando a uretra. É importante isso aqui, tá? Tá, e ela tem múltiplas glândulas, né? Então, ela tem múltiplas glândulas. Essas glândulas, elas têm o que a gente chama de aspecto túbulo-alveolar. O que é uma glândula tubular? Não sei se vocês estão me enxergando, mas glândula tubular é aquela redonda, certo? Uma cavidade única redonda. Isso é o túbulo, tá? Uma glândula tubular. Agora, percebe que a próstata, o epitélio da próstata forma essas projeções para dentro da luz da glândula. Olha, o epitélio vem aqui, faz essa projeção e volta, faz essa projeção e volta, tá? Essas projeções do epitélio para dentro da luz glandular confere à glândula esse aspecto, essas unidades glandulares de um aspecto túbulo alveolar. Então, nós temos as unidades glandulares, tá? Porque a próstata é uma glândula constituída de unidades glandulares, certo? Essas unidades glandulares são revestidas por epitélio que vão fazendo projeções para dentro da luz do túbulo. E entre as glândulas, a gente tem estroma, tecido conjuntivo de sustentação, certo? Então,
Ó, você tem a luz da glândula e aí você tem as projeções, tá? As projeções para dentro da luz. Esse epitélio aqui, glandular, né? Esse epitélio glandular, eles consideram assim, que o epitélio, eles falam que é um epitélio cilíndrico, tá? Mas, quando a gente vai ver a lâmina, a gente percebe que os núcleos são redondinhos, olha, não é ovalado, tá? Mas nos livros está descrito como um epitélio colunar, tá? Mas na prática, quando a gente olha, ele os núcleos são redondinhos. O que acontece é que o citoplasma é em torre. Ó, o citoplasma é alto em torre, né? Por isso que eles chamam de cilíndrico. Eu prefiro chamar de cúbico colunar, cúbico barra colunar, para eu lembrar que o núcleo é redondinho e o citoplasma é de célula colunar, tá? Agora, ele é duplo, olha aqui, você percebe que tem tem o epitélio e tem umas celulinhas aqui embaixo, tá? Que são as células basais, tá? Então, ele é um epitélio de dupla camada. Ele tem as células colunares mais as células basais. Essas células basais, quem lembra de mama? Mama tem as células mioepiteliais, né? Só que essas células basais não são células mioepiteliais, não são células mioides, são células epiteliais mesmo, tá? Elas são responsáveis por refazer o epitélio, por isso que são células basais, tá? Então, geralmente, não é contínuozinho, ele tem uma dupla camada de célula, tá? E esse epitélio colunar, ele pode apresentar pseudoestratificação, ele não é simples assim, contínuo, tá? Ele apresenta um grau variado de pseudoestratificação, tá? Dependendo da idade do paciente, dependendo de uma série de coisas, tá? Aí, entre as glândulas, a gente vai ter o estroma, que é o estroma de sustentação. Nesse caso aqui, qual que é o tecido de sustentação? É o tecido fibroso, é o tecido conjuntivo. Esse é o tecido de sustentação. Só que aqui na próstata, no meio do tecido conjuntivo, nós temos fibras de músculo, fibras de tecido muscular. Então, ele é chamado de estroma fibromuscular. Na nossa lâmina, lá, dá muito bem para ver. Nessa lâmina aqui, não está dando para ver direito, porque essa lâmina é corada pelo HE, e tanto o tecido conjuntivo quanto o músculo se cora de cor-de-rosa, se cora pela eosina. Então, fica difícil, às vezes, para o aluno identificar o que é tecido conjuntivo e o que é músculo aqui nesse meio. Mas na nossa lâmina dá para ver bem, porque a nossa lâmina é corada pelo tricrômico de Masson, e nessa coloração tricrômico de Masson, o colágeno fica azul e o músculo fica de vermelho. Então, na nossa lâmina fica melhor de ver o estroma fibromuscular. Fibro de tecido conjuntivo, colágeno, e muscular de músculo. É esse estroma fibromuscular que vai fazer a contração da próstata, que vai ser a ejaculação do ato sexual do homem, tá? Certinho? Até aqui foi? Foi, Marcinha. Sim, senhora.
Tá. Então, só para a gente não ficar na mesmice da revisão, eu fiz uma coisa aqui, pensando no módulo de envelhecimento, tá? É bem rapidinho. E não é tão difícil assim. Quer dizer, não é, é difícil a prática, lá a lâmina, mas a gente diferenciar hiperplasia de câncer de próstata, tá? Que é doença muito comum no idoso, certo? Muito, 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 tá? Então, nós temos aqui, sempre lembrando, a próstata com as suas regiões, tá? A hiperplasia é a doença prostática mais comum em homens acima de 50 anos. Para vocês terem uma ideia, 20% dos homens com 40 anos vão apresentar hiperplasia. Com 60 anos, 70% vai apresentar hiperplasia. Com 80 anos, 90%. Então, quase, a gente pode dizer que todo homem com o envelhecimento, ele desenvolve um certo grau de hiperplasia da próstata. Proliferação celular, revisão, hiperplasia, aumento do tamanho do órgão, certo? Aumento do tamanho do órgão. Aqui, no caso da próstata, nós vamos ter dois processos gerais acontecendo. Nós vamos ter a hiperplasia de glândulas, que é o aumento do número de glândulas, mas também vamos ter uma hipertrofia da musculatura do estroma. Então, a próstata vai aumentar de tamanho. O volume vai aumentar por duas razões. Pela hipertrofia do tecido muscular do estroma e pelo aumento do número de glândulas, que é uma hiperplasia. O termo a gente pode usar tanto hiperplasia como hipertrofia prostática. Os dois termos são usados, tá? E é extremamente comum. A gente pode dizer que quase que todo homem vai apresentar hiperplasia. Se com 80 anos, 90% dos homens apresenta, então é muito comum. Porém, não são todos que têm um aumento significativo da próstata a ponto de dar uma sintomatologia, certo? Não são todos. A hiperplasia origina-se aqui, olha, na região da transição. Aqui nessa região que acontece a hiperplasia de próstata. Ela vai aumentando aqui, nessa região. Aí você pensa, a uretra está passando por aqui. Então, a hiperplasia, ela costuma levar a uma sintomatologia urinária bastante precoce, por compressão da uretra. Comprime a uretra, o indivíduo vai ter dificuldade de miccional, de urinar. Conforme a situação, conforme o tempo, lembrando da aula anterior, que a gente viu rim e sistema urinário. Se eu tenho compressão da uretra, eu vou ter o quê? Primeiro, uma dilatação de ureter. Eu posso fazer uma dilatação de ureter. Se persistir, eu posso fazer uma hidronefrose, por compressão da uretra devido a uma hiperplasia aqui dessa região, tá? Hiperplasia sempre benigna, tá? Hiperplasia sempre benigna. A macroscopia. Como que é macroscopicamente uma próstata com hiperplasia? Vai ter 60 a 100 gramas de tamanho, de peso, tá? E você vai ver múltiplos nódulos de tamanho variado e a coloração, ela vai variar. Às vezes, os nódulos são branco-amarelados, com múltiplos cistos
e deixando sair um líquido, que é o líquido prostático. Esses nódulos são a hiperplasia de glândulas. Outros nódulos, eles podem ter uma coloração mais cinza e eles são mais sólidos, mais bem demarcados, sem cistos. São os nódulos referentes à hipertrofia do músculo, tá? Então, aqui nós temos uma próstata aumentada de tamanho e você já percebe que ela tem nodulações, olha. A superfície externa, a gente chama essa superfície externa de aspecto bocelado, porque o nódulo vai fazendo essas saliências na superfície externa, tá? E na superfície interna, quando eu corto essa próstata, eu vou ver múltiplos nódulos de variados tamanhos, uns mais acinzentados, outros com múltiplos cistos. Isso aqui, essa aparência é típica de hiperplasia de próstata, certo? Sempre lembrando que a gente dá o nome de hiperplasia de próstata, mas podem ter dois processos. Nós podemos ter hipertrofia de músculo e hiperplasia de glândula. Mas, de uma forma geral, a gente chama de hiperplasia nodular prostática, tá? Essa é a macroscopia. Tá? Então, aqui você vê que tem nódulos de variados tamanhos, cistos de variados tamanhos, né? A glândula cistifica, a glândula fica muito cística, dilata, né? E alguns nódulos são mais sólidos, tá? Que é a hipertrofia. A microscopia da hiperplasia. Bom, o que é hiperplasia? Se você lembrar do módulo de proliferação celular. Hiperplasia é uma proliferação de glândulas sem atipias, de glândulas com células normais, certo? As células não têm critério citológico de malignidade. Então, é uma proliferação de glândulas benigna, sem atipias. E pode ter dilatação dessas glândulas, tá? Pode ter dilatação dessas glândulas formando cistos. Então, quando você vê a lâmina, você vai ver uma coisa assim. A princípio, você vai ver esses nódulos e o que mais vai chamar a atenção são os cistos. Ó, os cistos é o que mais vai chamar a atenção na hiperplasia, tá? Aí depois você vai ver que esses nódulos, olha, são constituídos por glândulas, tá? Então, tem uma proliferação de glândula e que essas glândulas são normaisinhas, olha, não tem atipia, só está aumentado o número, mas a forma, a citologia das células está preservada, certo? Se eu pegar esse fragmentozinho aqui só, isoladamente, eu nem vou saber dizer, e não tenho história, não sei de onde veio esse fragmento, se eu pegar só essa área aqui, é uma próstata normal, tá? Uma próstata normal. Agora, se eu pegar o contexto todo, eu vou ver que tem uma proliferação de glândulas, tem número de glândulas a mais, tem cistificação. Aí eu dou o diagnóstico de hiperplasia. Oi. Pode falar. Percebe que as células são bem normaisinhas, ó. Bem normaisinhas, tá? Não tem atipias, não tem hipercromatismo, não tem número de mitoses muito elevado, é tudo normal. Se eu pegar essa área aqui, eu vou falar, é uma próstata normal. Mas se eu ver a macroscopia, se eu tiver a história, eu vou saber que é uma hiperplasia, tá? Até aqui foi? Ó, bonitinha, tá? Então, isso aqui são as projeções da
do epitélio para a luz. É claro que se tiver uma hiperplasia, vai ter muito mais essas projeções e vai ter muito mais pseudoestratificação, porque está aumentando o número de células. Então, eu faço mais pseudoestratificação e faço mais projeções do epitélio para a luz do túbulo. Mas essas células todas são benignas, não tem critério citológico nenhum. Tá? Até aqui foi? Na hiperplasia, eu posso ter áreas de infiltrado inflamatório, tá? Crônico. Ele pode fazer prostatites em cima dessa hiperplasia. Às vezes rompe um cisto, tá? Então, é comum você ter áreas de processo inflamatório, aqui é tudo linfócito, linfócito, linfócito. Eu posso fazer uma prostatite em cima dessa hiperplasia, junto com essa hiperplasia. Até que foi? Sim. Foi. Certo. Aí a neoplasia maligna, o adenocarcinoma. É o câncer mais comum do homem, de longe, tá? É o mais prevalente. O mais prevalente dos cânceres no homem é o adenocarcinoma de próstata. 20% em homens de 50 anos. Você vê como ele é comum. Ele não é incomum, tá? Ele é bastante comum. 70% dos homens com 70 a 80 anos. Então, é um câncer bastantemente prevalente. Aparece muito câncer de próstata, certo? Lá na atenção primária, vocês vão ver demais, tá? Então, a maioria dos homens com mais de 70 anos, eles fazem adenocarcinoma de próstata, tá? Eles são raros em asiáticos e mais frequente em negros, tá? Os andrógenos desempenham um importante papel na manutenção e no crescimento e na sobrevida das células neoplásicas. Então, normalmente, quando você tem adenocarcinoma de próstata, você deve fazer a retirada dos testículos, você deve fazer a castração desse indivíduo, porque o andrógeno alimenta a célula neoplásica, tá? Agora, qual que é a diferença? Ele aparece na zona periférica e não na zona de transição, tá? Então, ele vai aparecer na zona periférica, na periferia da próstata, diferente da hiperplasia, que é na zona de transição. Se ele aparece na periferia, aí o problema é esse, como ele aparece na periferia, ele não vai dar sintomas precoces. Ele é uma doença silenciosa. Então, dificilmente você vai ter, lógico, que ele está aqui na periferia e ele pode aumentar tanto que pode chegar nessa zona de transição e fazer obstrução da uretra, lógico. Mas, inicialmente, como ele é periférico, ele dificilmente dá alterações, sintomas de obstrução urinária, o que dificulta muitíssimo o diagnóstico precoce dele. Como ele é periférico, ele pode ser palpado pelo toque retal, certo? Ele é mais fácil de ser detectado pelo toque retal. Mas o diagnóstico precoce dele é muito difícil, né? Porque a única coisa que vai fazer um diagnóstico precoce é ou o indivíduo vai fazer ultrassom ou vai fazer o toque retal, né? Porque não dá para esperar ter sintoma, certo? Os sintomas no câncer de próstata são quando ele já está muito avançado, tá?
Então, essa é a diferença da hiperplasia, tá? Nós temos também o antígeno PSA, né? Que é o antígeno que aparece, mas, por exemplo, esse antígeno tem que tomar cuidado com a interpretação, né? Quando o PSA está aumentado, né? Tem que tomar um pouco de cuidado com a interpretação. Por quê? O PSA é um antígeno específico da próstata, mas ele não é específico de câncer. Então, não significa que, porque o indivíduo tem um PSA positivo, aumentado, que ele tem câncer de próstata. Tá? Ele pode ter prostatite, hiperplasia, tudo isso pode aumentar um pouco os níveis de PSA. É claro que o câncer, ele aumenta muito os níveis de PSA, mas você tem que tomar cuidado com a interpretação deste resultado, por quê? Porque o PSA é específico do órgão, não da doença, tá? Macroscopicamente, aí você vai ter um nódulo único de limites imprecisos, brancacento, de tamanho variado, pode ter necrose, pode ter hemorragia. Vocês lembram que como que é um tumor maligno na macroscopia? Ele é sempre um nódulo de limites imprecisos, certo? Às vezes, na macroscopia, pode ser difícil visualizar esse tumor, esse nódulo, ele pode ser muito pequeno, tá? Então, aqui você tem uma próstata, tá? A uretra, e aqui, olha, perifericamente, um nódulo periférico, esse aqui até que tá bem delimitado, tá? Mas ele normalmente é menos delimitado. Por exemplo, aqui de novo, próstata, tá? Uretra, olha aqui esse nódulo periférico, olha como ele é impreciso. Onde que ele começa, onde que ele termina? Não sei, tá? E olha a textura, como é bem diferente da textura assim, um pouco mais brancacento que a próstata, certo? Então, se eu tenho um nódulo de limites imprecisos, provavelmente maligno, tá? Provavelmente maligno. Na microscopia, bom, a microscopia é extremamente variada, certo? Vamos lembrar de proliferação. O que é uma neoplasia maligna? É uma proliferação de células com variados graus de atipias, certo? Aí você tem os critérios citológicos, que é hipercromatismo, formas aberrantes, polimorfismo, hipercromatismo, variação de tamanho e de forma, de núcleo, certo? Mas você pode ter neoplasias com discretas atipias e neoplasias com atipias grosseiras, né? Isso varia muito, mas, de qualquer forma, é uma proliferação de célula com algum grau de atipia, com critérios citológicos de malignidade. Pode até não ser tão exagerados, mas tem que ter aqueles critérios citológicos de malignidade, tá? E aí, quanto à formação das glândulas, também, se ele for um tumor bem diferenciado, ele vai fazer bastante glândula. Se ele for pouco diferenciado, ele vai fazer uma ou outra glândula. As outras células vão estar tudo esparramadas, certo? A infiltração, pode aparecer, e a metástase, e aqui no caso da próstata, o órgão-alvo principal é o osso, é o tecido ósseo. Ela tem uma preferência, essa neoplasia, por metástases ósseas. Então, a gente está vendo aqui uma próstata, tá? Olha aqui, de repente, a quantidade de glândulas, tá? Muitas glândulas formando esses nódulos aqui.
Ah, isso aqui será que é uma hiperplasia ou será que é um adenocarcinoma? Eu vou ver os critérios citológicos de malignidade. Olha, se eu comparar essas células aqui com essas, você já vê que elas são diferentes, tá? Ela já tem um núcleo maior, tá? Embora aqui, essa parte desse tumor aqui, olha, ele seja bem diferenciado, porque forma bastante glândula, ó, forma bastante glândula, e ele tem um baixo grau de pleomorfismo. Ótimo, muito bom para o sujeito, tá? Quanto melhor a diferenciação, quanto menor o grau de atipia, melhor a evolução, né? É maligno, mas pode ter um crescimento mais lento, tá? Aqui, esse aqui já é diferente, olha. Ele já tem um menor número de glândulas e as células já são bem mais atípicas, certo? Então, tanto a diferenciação quanto o grau de pleomorfismo vai variar. Você pode ter tumores bem diferenciados, com pouco grau de pleomorfismo, e tumores pouco diferenciados, com alto grau de pleomorfismo. Esses primeiros, bem diferenciados, com baixo grau de pleomorfismo, têm um prognóstico melhor. Tumores com maior grau de pleomorfismo e menor número de glândulas, olha, essas glândulas aqui ele quase não forma glândula, né? Aqui essa área é bem pouco diferenciada, tá? Aqui ele forma, mas aqui ele não forma glândula. Então, esse tumor que tem menor número de glândulas, é pouco diferenciado e tem uma atipia pior, mais grosseira, eles têm pior prognóstico. A evolução é mais drástica, certo? Deu para lembrar alguma coisa de proliferação celular? O módulo que insiste em não acabar? Deu, Marcinha. Sim, então, isso aqui é super importante, porque, gente, todo homem vai ter ou hiperplasia ou câncer de próstata, certo? Nós temos... Fala. Ah, não, desculpa, a professora tinha encerrado. Eu ia te perguntar sobre a prova. Não, pera um pouquinho só. Só mais uma coisinha. A graduação, né? Vocês lembram que a gente tem estadiamentos, né? Dos tumores, né? Então, o tumor de próstata, e vocês vão ver isso muito nos laudos, então eu coloquei aqui para você poder entender quando receber um laudo de patologia de um câncer de próstata, que fatalmente vocês vão encontrar pelo caminho, o estadiamento histológico, não estou falando aquele estadiamento clínico que o oncologista vai fazer, tá? O estadiamento histológico, que é a graduação histológica, a gente chama de sistema de Gleason, tá? Então, no sistema de Gleason, ele vai de 1 a 5, o número. 1 é o tumor mais bem diferenciado, com pouco grau de atipia. 5 é o menos diferenciado, o que não forma glândulas, e que as células são bem atípicas, com pleomorfismo mais grosseiro. Então, 1 é o melhor, 5 é o pior. Agora, para vocês entenderem o laudo, um tumor, quando a gente pega a próstata e pega vários fragmentos, tudo mais, é muito difícil um tumor ter sempre o mesmo padrão em todas as lâminas. O que acontece? Ele tem mais de um padrão. Ou seja, em uma lâmina ele é bem diferenciado, noutra lâmina ele é moderadamente diferenciado. Então, você tem graus de 1 a 5. E os intermediários é 2, 3 e 4. 2 mais próximo do 1, 4 mais próximo do 5, 3 bem intermediário, né?
Aí, geralmente, você recebe no laudo Gleason, por exemplo, 1 mais 3. O que significa 1 mais 3? É que a maioria do tumor tem padrão 1, que é bem diferenciado. E uma parte do tumor, o segundo padrão mais predominante é o 3. Por isso que tem 2 números, geralmente. Gleason, 1 mais 3, ou 1 mais 2, ou 3 mais 5. Um Gleason 3 mais 5 é grave, porque a maioria do tumor é intermediário, moderadamente diferenciado. Mas tem uma parte que é pouco diferenciado, então ele é mais grave, tá? Então, por isso que o Gleason tem 2 números. O primeiro número é o padrão mais predominante. E o segundo número é o segundo padrão mais predominante. Deu para entender? Ou não? Deu sim. Tá? Então, frequentemente, vocês vão encontrar lá adenocarcinoma, próstata, adenocarcinoma, Gleason, 1 mais 2. Significa que, predominantemente, ele é bem diferenciado, mas uma parte dele não é tão bem diferenciada assim, né? Se você encontrar adenocarcinoma, 2 mais 5, né? O que significa? Que a maioria dele é bem diferenciado, mas uma partezinha dele está bem pouco diferenciado. Então, ele tem um prognóstico pior. Percebe? Então, a diferença básica da hiperplasia para a neoplasia é aonde ela surge. Hiperplasia surge na zona de transição, neoplasia surge na periferia. Ou seja, hiperplasia dá sintomas urinários precoces, neoplasia é silencioso, não dá sintomas urinários precocemente, certo? Por outro lado, a neoplasia é mais fácil de ser encontrada pelo toque retal, porque ela é periférica do que a hiperplasia, certo? E macroscopicamente, hiperplasia é sempre múltiplos nódulos, neoplasia geralmente é um nódulo só. Na neoplasia, o nódulo é sempre de limites imprecisos e você pode ter variados graus de necrose e hemorragia. Na microscopia, as duas são proliferação de células, de glândulas. Na hiperplasia, sem atipias de células. Sem atipias de células. Na neoplasia, com atipias nas células. Variado o grau de atipia. Certinho? Fala, amada, quem ia perguntar da prova? Gente, não sei se eu vou poder responder, porque eu também estou bem, assim, meio perdida. Mas fala, pergunta.